E aí, pessoal, a gente está aqui para mais um Abrindo a Garagem. Dessa vez, a gente vai falar sobre um tema que vira e mexe, ele aparece, inclusive, nas caixinhas lá de pergunta do Instagram. É um tema que eu acho que é popular, e eu acho que vocês vão gostar. Esse tema é personalidade. Então, a gente vai falar o básico, né? O que a psicologia considera como personalidade, o que os estudos dizem, como a psicologia define a personalidade. E é isso aí. Eu estou aqui com a Sally hoje para a gente bater um papo sobre esse assunto que é muito amplo. A gente não vai conseguir esgotar nesse episódio, óbvio. Talvez a gente faça mais episódios sobre esse tema. Mas hoje a gente vai falar um basicão e vocês já vão ver que é coisa beça mesmo sendo basicão. Então, bora lá, Sally. Você quer começar falando alguma coisa? Não, acho que é um assunto que interessa a todos, né? Tanto pra gente entender por que nós somos como nós somos, e pra entender também as pessoas com as quais a gente convive. Seja no âmbito de um relacionamento amoroso, profissional, parceria profissional, amigos. Naturalmente, a gente está o tempo inteiro tentando entender as pessoas, né? Nós somos animais ultrasociais. A gente está o tempo inteiro procurando decodificar por que as pessoas agem como elas agem, por que elas tiveram tal reação. Ah, mas eu sou tão diferente, eu faria de outra forma. Que absurdo, né? A gente tem choques de visões de mundo, choques de personalidade. E eu acho que entender as dimensões da personalidade, os diferentes traços, por que pessoas com tais características costumam agir de tal forma, etc., ajuda a gente até a se relacionar melhor, né, com nós mesmos e com o mundo de forma geral. Então, é um assunto importante para o dia a dia, importante em toda e qualquer dimensão, né? Sim. Bom, é como você começou falando de trazer para o cotidiano, eu te perguntaria assim, ó, quando as pessoas falam de personalidade no cotidiano, você acha que geralmente elas querem dizer o quê? Que o significado no cotidiano é bem amplo, né? Eu acho que elas querem entender justamente o que leva as pessoas a se comportarem como elas se comportam. É uma maneira, quando a gente fala de personalidade, é uma maneira de tentar decifrar as pessoas, né? Porque as pessoas são universos complexos, né? De vivências específicas, de modus operandi específicos. A gente tenta entender com a cabeça da outra pessoa por que ela agiu de tal maneira. Sim. Então, num basicão mesmo, personalidade vem de persona, assim. A gente tá o tempo inteiro pensando em outras pessoas. É quase que um instinto natural da espécie, né? Tentar colocar as pessoas em algum tipo de categoria psicológica que possa elucidar por que elas agiram como elas agiram. E por aí vai, né? A gente pode entender meio assim, para entender qualquer assunto, a gente precisa categorizar, né? A gente precisa ter. A gente precisa colocar. A gente precisa dividir o assunto em caixinhas e entender como essas caixinhas se conectam, como elas funcionam. Se os seres humanos são especialmente interessados em entender pessoas, então a gente também precisa colocar o jeito como as pessoas agem, pensam, sentem também em caixinhas. E essas caixinhas são as características de personalidade, né, que a gente estuda. No cotidiano, a gente consegue ver muita coisa que a gente vê academicamente, assim, de maneira mais técnica, mas também é bom frisar que no cotidiano as coisas são muito complexas e se misturam. Então, enfim, a gente vai falar sobre isso ao longo do programa, né? Então, assim, trazendo isso para a psicologia de forma mais apurada, assim, o que a gente chama de personalidade dentro da área da psicologia. Tem um pouco a ver com o que a gente chama de personalidade fora também, no cotidiano. É uma maneira de descrever isso que a gente está falando aqui. A personalidade é o jeito como as pessoas são. É a personalidade de cada um, né? Falando de maneira mais precisa, a gente pode dizer que personalidade é um conjunto de características básicas que as pessoas têm. Só que tem um detalhe. O que a gente chama de personalidade, pelo menos hoje em dia, aí eu vou fazer uma. Eu vou voltar depois a esse ponto para explicar melhor, mas o que a gente chama de personalidade hoje em dia é uma parte específica das características das pessoas, que são as características que têm uma durabilidade maior a longo prazo. Então,
é o jeito que você mantém por mais tempo. Quando você, sei lá, por exemplo, você, quando é pequeno, você é uma criança, na infância você foi uma criança que gostava muito de socializar. E aí, quando você foi crescendo, isso não mudou muito. Você continuou sendo uma pessoa que gostava de estar rodeada de outras pessoas e etc. Isso significa que gostar de pessoas é uma característica de personalidade, falando assim a grosso modo. Então, é uma característica que ela dura ela é relativamente estável ao longo do tempo. Só que tem um detalhe aí, antes de eu te passar a palavra. Antes da gente chegar nesse papo que a psicologia leva atualmente sobre personalidade, sendo isso que eu acabei de definir, a palavra personalidade tem uma história longa na psicologia. Então, ainda tem isso. Dentro da psicologia, diferentes tradições teóricas dão diferentes definições para a personalidade. Todas elas elas têm uma certa interseção, né? Então, quase sempre que a gente está falando de personalidade, independente da teoria que a gente está usando como base, a gente está falando de uma característica que define alguém como aquela pessoa é, e de forma que ela é diferente de outras. E, ao mesmo tempo, é uma característica estável. É mais ou menos isso que as teorias querem dizer. Então, você tem, sei lá, você tem a psicanálise do Freud, você tem a psicologia analítica do Jung. De alguma maneira, está todo mundo falando sobre personalidade. Com significados diferentes. A gente não vai entrar nisso tudo aqui, só estou falando para citar mesmo. Não é o objetivo a gente fazer um apanhado histórico tão amplo, mas é só para dizer que mesmo dentro da psicologia você tem algumas divergências sobre o que essa palavra significa, em termos empíricos, né, em termos de realidade. Qual é o fenômeno da realidade que essa palavra está se referindo? Aí depende muito da teoria, mas geralmente é isso. Características estáveis que definem diferenças individuais entre as pessoas. Ou melhor, são diferenças individuais estáveis ao longo do tempo, né? E aí a gente tem um grande modelo. Se você quiser entrar, a gente até pode fazer, a gente pode até entrar nisso, a diferença entre uma teoria e um modelo talvez seja importante para alguns públicos, mas para a galera da psicologia mesmo. Para quem é leigo, acho que não importa muito, mas para quem é da psicologia é uma diferença importante. Mas a gente vai falar nesse episódio, a maior parte do tempo, sobre um modelo específico, uma visão específica sobre o que é a personalidade, que é o modelo dos 5 grandes fatores da personalidade. Que ele foi, assim, a versão atual dele, chegaram a ela mais ou menos na década de 80, final da década de 80. Então, é um modelo relativamente recente, é uma visão sobre personalidade relativamente recente. E por que eu estou falando que a gente vai falar desse modelo? Porque ele é mais usado pelos estudos, apesar de ter outras teorias, outros modelos. Então, tudo que a gente falar daqui em diante, entendo que a gente está falando dos 5 grandes fatores da personalidade. Mas vai lá, antes da gente prosseguir, fala aí, Sally, o que você tem a dizer sobre essa parte mais inicial aí do assunto? Não, eu acho que anteriormente todo esse movimento de procurar entender a partir desses teóricos clássicos, né, como Freud, Jung, que você citou, vinha a partir de uma atuação clínica. Mas depois a personalidade começou a ser estudada também por pesquisadores fora do âmbito clínico, a partir de estudos baseados em psicometria, reunindo adjetivos da língua que caracterizassem esse modo de ser das pessoas, né? Tem milhares de adjetivos. A gente, quando está falando de personalidade, está tentando, como eu falei no início, entender por que as pessoas são como elas são. E aí o Felipe falou em características estáveis, né? Que não necessariamente são estáticas. Claro que a gente pode mudar ao longo da vida, mas que são relativamente estáveis e que, ainda que mudem em alguma medida, não mudam indefinidamente. E aí tem milhares de adjetivos, né, que descrevem as pessoas. Fulano é carinhoso, fulano é sedutor, fulano é maquiavélico, fulano é amável, fulano é grosso, né? Então, a partir de estudos focados no léxico inglês, né, e da coletânea de palavras que descrevem diferentes tipos de comportamento, novas formas de estudo, mais baseadas em psicometria e saindo do âmbito da clínica, começaram a ser feitos, né, a partir de análises de quais características tendem a se agrupar com quais características e de que forma a gente pode organizar esse amontoado de adjetivos que descrevem, né, os seres humanos, o comportamento humano, os sentimentos também, enfim.
quais que podem ser agrupadas para tentar definir os pilares principais, né? Do que se chama de personalidade. Eu me mutei aqui sem querer. Esse tipo de estudo começa há décadas, né? Então, só um dado factual interessante atribui-se ao Gordon Allport, que é um grande psicólogo, o surgimento formal da área chamada psicologia da personalidade. Eu esqueci qual foi a década, mas foi lá na primeira década do século XX. Por quê? Porque foi do Allport. Bom, primeiro, o Allport foi o primeiro que criou um curso universitário, uma disciplina de psicologia da personalidade. Foi ele que deu esse nome, né? As teorias já falavam sobre personalidade, mas quem deu o nome, assim, psicologia da personalidade, foi ele. E ele também foi o primeiro que teve a ideia de fazer um estudo psicométrico. Claro que de acordo com as limitações técnicas daquela época, mas ele foi o primeiro a fazer um estudo psicométrico de personalidade, que é isso daí que você falou. Ele pegou dicionários e ele mapeou todas as características que se referiam a modos de ser. A pessoa é mais extrovertida, menos extrovertida, mais amável, menos amável, sei lá, e por aí vai. E aí ele chegou a milhares de adjetivos no dicionário, e aí ele foi categorizando para ver, tipo assim, tá, mas a gente pode resumir essas milhares de características em quais grupos de características? Ele foi o primeiro a ter essa ideia. E aí, ao longo das décadas, até chegar na década de 80, esse tipo de iniciativa foi refinada. Então a gente chega em várias teorias, né? Tinha teoria que falava assim, olha, tem o modelo de personalidade do Eysenck, que é um autor alemão. Ele chegou em 3 dimensões, então seriam 3 grupos de características, assim, de diferenças individuais. A extroversão, o neuroticismo e o psicoticismo, que a gente não vai entrar muito aqui, mas tem uma certa conexão com o Big Five, a gente vai falar inevitavelmente dessas características. O Big Five é fruto de algo muito parecido. Não vou entrar muito nos meandros técnicos aqui, mas é muito parecido. Você faz um mapeamento das palavras que existem e vê como elas se agrupam por semelhança, né? Em termos estatísticos. E aí se chegou aos 5 grandes fatores.